Orar, liga no Senhor agora e logo em seguida ele vai estar falando. Querido Senhor, querido papai, muito obrigada, Senhor, por essa manhã gloriosa, gostosa na tua presença, Amém. Senhor. Obrigada, Senhor, porque tu tens sido nosso socorro, nossa companhia constante, o Deus Amém. presente a cada manhã, Senhor, nos levantando, nos animando, nos consolando, nos alegrando, nos dando saúde, paz, amor, comunhão, Senhor. Que comunhão gostosa temos com esse grupo, Pai, que tem permanecido fiel, Senhor, Amém. nessas lives, Senhor, para conhecer o Senhor mais e mais, para É aprender verdade. mais e mais de Ti. Colocamos Aleluia. mais uma vez esse tempo na Tua presença, querido Aleluia. Espírito Santo. Tu és o nosso convidado de honra para ministrar aos nossos corações. Amém. Nada somos, nada temos de bom se o céu não for enviado. Portanto, Senhor, envia o Teu maná nessa manhã para cada um de nós e para todos aqueles que ainda ouvirão essa live. Nós te pedimos e neutralizamos todo e qualquer projeto do inimigo Em contra nome de cada Jesus. família deste lugar. Tenhamos realmente algo novo, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, Gênesis capítulo 32 trata de uma viagem, né, que Jacó fez, e a gente sabe que nessa viagem ele teve algumas intercorrências, e por isso Deus trata conosco aqui hoje sobre algumas estratégias, né? A estratégia humana e a estratégia de Deus. E é sobre isso que nós queremos falar nessa manhã. Então vamos ler o texto aqui. 32:1 diz: Quando Jacó seguiu viagem, anjos de Deus vieram encontrar-se com ele. Primeiro detalhe aqui é o encontro de Jacó com os anjos, né? Então, quando nós estamos buscando alguma coisa, nós temos que perceber os sinais que vêm do alto, que vêm do céu, que vêm de Deus. E o capítulo 32, versículo 2 diz que ao vê-los, Jacó exclamou: Este é acampamento de Deus. Ou seja, por isso chamou aquele lugar Manaim. E até hoje a gente sabe que Manaim significa acampamento de anjos. Então, Deus tem uma forma de falar conosco que às vezes a gente não percebe. Mas se nós atentarmos para a caminhada, a gente vai ver que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E isso é importante, porque Deus queria tratar com Jacó. E Jacó precisava entender que era propósito de Deus tratar na adversidade. Muitas vezes a gente acha que a adversidade é só a luta que o inimigo lança sobre a nossa vida. Então, tem a vontade permissiva de Deus, a vontade absoluta de Deus. Quando nós não estamos vivendo a vontade absoluta de Deus, na permissiva a gente passa por provas. A gente vê Jacó passando por lutas e o medo chega ao seu coração. Jacó, com medo do seu irmão nessa viagem aqui, ele queria voltar para casa, ele queria reencontrar a sua família, voltar ao lar, mas havia uma barreira chamada medo. E quando o medo entra, ele apavora. A gente fica desesperado. O que fazer e como fazer? Então, Jacó continuou na sua caminhada e diz o texto no versículo 3 que Jacó enviou adiante dele mensageiro para estar com Esaú. E nessa situação, Jacó tenta uma estratégia humana. Ele falou assim: vou enviar os mensageiros, vou enviar também presentes para acalmar o coração do meu irmão. Essa estratégia é boa, é assim que se faz. Mas ainda faltava alguma coisa. E o texto, continuando, diz que, mesmo depois que Esaú recebeu os presentes, recebeu os mensageiros, o coração dele ainda continuava duro. E quando os servos de Jacó voltam, ele fala assim: olha, encontramos o seu irmão, ele está vindo se encontrar com você com 400 homens. Isso também nos chama atenção, porque ninguém vai, em tempo de paz, né, para um encontro com um irmão com 400 guerreiros.
E quando Jacó ouve isso, o texto diz lá no versículo 6, 7, quando ouviu a notícia, Jacó ficou apavorado. E aí ele tenta uma outra estratégia. Vou dividir o rebanho em 2 camelos, os bois, os camelos, pois pensou assim, se Esaú encontrar um dos grupos e atacá-los, talvez o outro consiga escapar. Ainda era uma estratégia humana. Deus nos dá a capacidade intelectual de administrar situações, mas existem coisas que é Deus que tem que fazer, principalmente quando se trata do outro. Então, Jacó despertou, né? Vamos dizer assim. Diz o versículo 9 que Jacó orou. E a oração de Jacó é uma oração de reconhecimento. Ó Deus do meu avô Abraão, Deus do meu pai Isaac, Só um minutinho. Pode ir. ó Senhor, diz ele, né? E aí ele continua a sua oração. Tu me disseste, volte para a tua terra natal, para os seus parentes, e prometeste, tratarei bem de você. Não sou digno de toda a bondade, da fidelidade. Essa oração serve para nós hoje, que tem mostrado a mim, teu servo. Quando saí de casa e atravessei o Rio Jordão, não possuía nada, além de um cajado. Agora minha família e meus servos formam 2 caravanas. Então, Jacó estava reconhecendo o que Deus fizera na vida dele. Gratidão. E aí a coisa começa a mudar, porque quando Jacó ora, eu vejo aqui que Deus dá a ele uma outra estratégia. Ele agora tinha uma família, tinha um grupo grande, e ele reconhece a sua falta de autoridade para tratar esse assunto com o seu irmão. E o que ele faz? Ele pede socorro a Deus. Ele diz, por favor, salva-me. Irmãos, quando nós estamos apavorados, o nosso olhar deve ser para o alto, né? Como o salmista declara, eleva os meus olhos para o alto, para cima, de onde me verá o meu socorro. E a gente tem que ter essa segurança para dizer, o meu socorro vem do Senhor, que fez todas as coisas, criou os céus, a terra e tudo que neles há. Declarou ainda, estou com medo. E isso me faz lembrar que um dia eu também declarei isso para o Senhor. Senhor, eu não quero abrir igreja porque eu estou com medo. E como Deus age no nosso coração quando a gente confessa isso, quando a gente reconhece. Eu não sou autossuficiente, eu preciso da tua ajuda. E a gente pede socorro ao Deus que tudo pode, ao Deus do impossível. Como muda agora a estratégia? Porque a gente não vai mais usar a estratégia humana. Nós vamos entrar com os recursos que Deus vai fornecer, né? Quando Moisés também clamou ao Senhor, quando Deus deu a ele uma missão, Deus falou, o que você tem? Ele tinha nas mãos só o cajado. E Deus falou, usa o que você tem. Então, Jacó entendeu, ouviu a Deus, e no versículo 13 ele diz que passou a noite orando. Jacó parou toda a estratégia humana e depois de ter orado a Deus, ele passou uma noite inteira ali buscando saber como agir e o que fazer. O convite para nós hoje é: nunca use a estratégia humana antes de usar a estratégia de Deus, ou seja, priorize o que Deus tem falado para você. Ontem a gente falava com alguém e a gente dizia assim: Deus sempre tem uma resposta no tempo dele para cada um de nós. Deus não age segundo a nossa pressa. Deus não age segundo a nossa necessidade, mas no tempo favorável, ele torna tudo formoso. E é essa segurança que nós temos que ter, que Deus está trabalhando para quem confia nele. Que Deus está criando um caminho que vai resolver o seu problema de uma vez por todas. Porque a estratégia humana, ela resolve, mas ela resolve em parte. Claro que nós temos que ser estrategista, mas a gente tem que entender que o que nós precisamos é de uma resposta definitiva, para sempre. Estava hoje de madrugada pensando sobre separações, divisões, né, divórcio, essas coisas assim, e Deus me mostrou no texto, na palavra, que
ele não tem parte nisso. Ele diz assim: o que Deus juntou, não separe o homem. Não é isso que a palavra diz aqui em Gênesis? Mas ele também fala assim: até que a morte os separe. Então, Deus, ele é absoluto, ele é claro. Você quer a separação? Só pela palavra é um morrendo, né? Então, você não vai abrir mão da sua vida. Não, eu não quero morrer. Nem quero que o outro morra. O outro também não vai querer morrer. Então, qual é a solução? Permanecer junto até que Jesus volte. Amém? E não que a morte venha nos separar. Então, Deus, ele tem uma estratégia que funciona para sempre. Essa é a estratégia duradoura. Se precisar de tratamento, trata para poder ficar bem. Sim, Mas claro, mas é isso de que qualquer maneira. a gente vai chegar nisso. Por que que eu estou falando assim? Porque aqui em Jacó, a gente vê que Deus trata de Jacó. A experiência mais incrível que eu já vivi na minha vida foi exatamente sobre o Val de Jaboque. Quando Jacó ali entende que Deus está dando a ele agora oportunidade, né? E ontem a gente ouviu pela manhã que Deus não dá a segunda chance. A segunda chance não é boa. Deus dá todas as chances que a gente precisa para melhorar, para mudar de vida. O problema é que a gente tem que tomar a decisão. Eu quero. É igual aceitar Jesus. Eu aceito. Ou você aceita ou não aceita. E quando você aceita, a sua vida começa a mudar. Mas ele te dá a oportunidade de você mudar por amor. Eu sempre ouvi isso, a vida toda. Eu não vim pela dor, eu vim por amor. Faz diferença? Muita diferença. Você aproveita mais, você é mais intenso, você vive mais a palavra de Deus quando você aceita por amor o caminho que ele traça para você. Veredas planas. Não vou andar fazendo curva, usando. Jacó usou estratégia humana muitas vezes, tanto é quando ele enganou o seu irmão, enganou o seu pai, lá na frente, aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Ele foi enganado pelo seu tio. Então, ele percebeu na pele que aquela vida que ele levava não era uma vida de felicidade eterna. Ele levava vantagem em alguns momentos, mas depois acabava sofrendo dano. Então, Deus quer trazer a gente para esse lugar de receber, mas receber algo que seja eterno na nossa vida, como a salvação eterna. A salvação que o Senhor tem para nós não é passageira, não é alegria para o momento e depois passa. Tanto é que todos aqueles que aceitam Jesus começam a ter uma experiência de poder com Ele. Se desviar, se sair fora dos caminhos, ele nunca vai dizer: ah, agora eu estou melhor do que eu estava antes. Porque não consegue, não é comparável. E qualquer um que observa vai ver a vida dele agora está ruim, ou financeiramente, ou espiritualmente, ou sentimentalmente. Alguma coisa vai trazer para a gente uma resposta de que aquela vida não está tendo uma alegria, né? Algo especial, porque Deus dá para a gente melhores coisas, as coisas que duram para sempre. Então, Jacó precisava passar pelo Val de Jaboque, e ali ele teve a maior experiência da sua vida. Foi um encontro com Deus. E marca a minha vida quando ele peleja ali. E a gente fica imaginando quais foram as armas que Jacó usou. Armas espirituais, a oração. A oração move o coração de Deus. A oração traz à existência aquilo que não há, aquilo que os nossos olhos não conseguem ver. A oração traz milagre. A começar em nós, como a Rita sempre fala, a começar por dentro de nós. Jacó precisava ser transformado ali para que então Deus pudesse transformar o seu irmão. Esaú não participa dessa estratégia de Deus, mas Jacó tem ali a possibilidade, não da segunda chance, mas das oportunidades que Deus cria para nós a todo instante, todos os dias, a qualquer hora. Deus diz assim: se o teu coração se voltar para Ele, se você ouvir a sua voz, Ele diz assim: não temas. Ali a gente já começa a vencer o medo. Jacó, então, entendeu que ele precisava lutar com Deus e não deixou Deus até que o Senhor me abençoe. Essa, para mim, é uma palavra que deve estar guardada aqui no nosso coração, sabe? Como aquela estratégia da última bala de prata, eu vou usar. Eu vou tomar posse disso. Senhor, eu não te deixarei.
porque isso é uma proposta eterna. É uma aliança, até que o Senhor me abençoe. Então, eu uso isso para quê? Para que o inimigo não tenha oportunidade da minha vida, para que as brechas não signifiquem derrota, porque eu creio que o Senhor me chamou para ser mais que vencedor. Então, qual é a minha estratégia para permanecer firme? Não te deixarei, Senhor. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, morrendo ou vivendo, eu sou do Senhor para sempre. Quando você começa a declarar isso, a tua autoconfiança não está mais no que você pode fazer. Agora você depende da graça, da misericórdia do Senhor. Jacó estava ali no Val de Jaboque, ele sabia que podia morrer, Deus podia matar ele pelas brechas que ele deixou durante a vida. Mas Deus olha para Jacó, né? Diz, bichinho de Jacó, e ali Deus socorre Jacó, apenas deixando uma marca nele. Todo encontro com Deus tem um significado muito importante. Jacó, todas as vezes que viu um anjo, que Deus manifestava a graça dele na vida, ele levantava um altar ao Senhor. E ali no Val de Jaboque, próprio Jacó foi marcado, ele foi tocado ali na sua coxa, e ele, quando saiu daquela experiência, ele mancava. Ele nunca mais ia esquecer aquilo. Esse encontro, teve outros encontros, mas esse encontro foi um encontro que trouxe uma marca na vida de Jacó tão profunda que por onde ele fosse, e até os dias de hoje nós conhecemos isso. O judeu, ele não come, né, a carne, aonde tem a junta ali da coxa, porque eles lembram desse fato. Eles sabem que Deus fez isso para que Jacó fosse um modelo para todos nós, e assim tem sido. Por isso, hoje, amado, eu quero colocar isso diante de vocês. Não deixe o Senhor enquanto Ele não te abençoar. Faça essa proposta para você mesmo. Tenha isso dentro do teu coração. Senhor, eu estou contigo, porque eu sei que Deus jamais nos abandona. Ele jamais nos deixa só. Seja qual for a luta, Jacó aqui estava apavorado por causa do seu irmão. Ou seja, o seu irmão queria matá-lo. Mas Deus ainda era a oportunidade dele ver tudo isso sendo transformado. Não tinha mais ninguém que pudesse. Seu tio, Labão, não podia fazer. Seu pai não podia fazer nada por ele. Ninguém mais podia interferir. Mas ele lembrou do Deus de Abraão. Ele lembrou do Todo-Poderoso. Então, não importa o que você esteja passando, pode ser uma luta interior, pode ser que o outro lado, do outro lado, não esteja nem aí para o que você está vivendo, mas Deus se importa com você. Deus se preocupa com você. E Deus vem te socorrer na tua angústia, na tua dificuldade, na tua luta. E Deus abençoa Jacó. E disse, com os homens lutaste e prevaleceste, também com Deus tu lutaste. Então, Jacó era um homem que foi experimentado na sua fé. E ele viu a glória do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, transformando a vida do seu irmão lá e recebendo, né? Qual é o nosso prêmio? Qual é a nossa herança? A palavra de Deus se cumprindo na vida dele. Porque ele lembrou na sua oração que Deus prometeu que ele voltaria e que ali naquele lugar ele habitaria e prosperaria. Então ele começou a perceber, Deus está comigo. Isso é que é importante. Que você perceba que Deus está contigo no seu dia a dia, na sua luta, na sua dificuldade, para te dar vitória, não é para ver a sua derrota. Deus não tem prazer em ver a derrota dos seus filhos. Mas quem nós somos? Filhos de Deus. Somos filhos de Abraão. Nós temos uma descendência, nós temos uma herança que Deus jamais apaga da nossa memória. Que isso te dê vitória nas suas lutas, nas suas dificuldades, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero prosseguir lembrando de Jacó a Israel. De Jacó a Israel. Jacó significa enganador, trapaceiro, mas Israel significa campeão. Isso significa que as escolhas são nossas. Deus quer sempre nos chamar de Israel. Mas como está o nosso comportamento? E eu lembrei aqui, enquanto ele falava, de 1 Coríntios 12, 31.
Eu sempre estou falando, mas é bom lembrar, como diz o apóstolo Pedro, é bom repetir. Há um caminho sobremodo excelente. 12:31, 1 Coríntios 12:31, 1 Coríntios 12:31. Há um caminho sobremodo excelente. E ele prossegue no 13, mostrando que esse caminho é o caminho do amor. Não tem como você restaurar uma comunhão se não for através do amor. Não tem como. Hoje a gente está vendo pais abandonando filhos, filhos abandonando os pais, e uma luta, irmãos contra irmãos, uma coisa tremenda, triste de se ver. Mas Deus não nos chamou para viver esse tipo de vida. Honrar pai e mãe é a coisa mais linda que a gente pode fazer e ainda nos dá a garantia de uma vida longa. Então, quem quer morrer tarde, quer ter seus dias longos na terra, a Bíblia fala isso: honre a seu pai e sua mãe. Honrar não é você só saber das necessidades deles e suprir, não. Honrar é você dar o melhor para eles, dar o melhor para eles. Sempre o Dimas está falando, cada dia você tem uma filha na fé, um filho na fé. Eu falei assim, eu tenho mesmo. Por quê? Porque aqueles que me honram, a Bíblia diz, Deus fala isso, aqueles que me honram, eu honrarei. Então, não tem como você tratar de qualquer maneira aqueles que te honram, não. Se alguém te honra, você vai tratar com amor. Então, de Jacó a Israel significa mudança total de vida. Eu escolho ser Israel, um campeão de Deus, como ele colocou. E ontem eu acordei sonhando com um cisne. Aí eu vi aquele lago lindo, um cisne deslizando ali numa doçura só. Não tem visão mais linda de se ver do que um cisne num lago, né? Só que quando eu olhei aquele cisne lindo, eu estava maravilhada com aquele cisne, uma voz me disse assim, pergunte para o povo o que eles querem ser, um cisne ou um ganso? Gente, acabou com a minha paisagem. Eu levei um susto com a pergunta, eu falei, poxa, eu estava tão feliz de ver o cisne. E ele me disse, vocês escolhem o que vocês querem ser, um cisne ou um ganso? E aí eu nem sabia, não tive tempo até agora de pesquisar sobre o ganso com calma, mas eu quero que vocês procurem também e pesquisem, porque aqui é um estudo bíblico, né? Deus já havia falado para a gente da escola bíblica online e eu estou vendo que isso aqui já está acontecendo, né? Sem querer, Deus já está fazendo. Mas eu só lembrei de uma coisa de ontem para hoje, de uma corrida de um ganso atrás de um grupo de crianças no Campo São Bento, aqui de Niterói. Eu nunca vi um negócio igual. Quando eu vi, ao invés de eu socorrer as crianças, eu também queria correr, porque eu nunca tinha visto um ganso correndo. E eu pensei que eles estavam brincando, eu estava no canto, não conhecia nada. Eu falei assim, gente, eu fiquei toda feliz. Falei, gente, que coisa linda, no Campo São Bento os gansos estão soltos. Eles estão brincando com as crianças, aí a pessoa que está brincando coisa nenhuma, eles correm para picar as pessoas. Eu falei, não acredito nisso, e ninguém vai fazer nada, porque aí nem eu tinha condições de fazer. Mas eu fiquei pensando, olha que maravilha, o cisne mais calmo, silencioso, que maravilha, passa tudo, né, Paula? Essas meninas são muito eficientes. Esse daí já guardei, mas pega o do ganso também, porque a gente vai passar agora. E aí, eu fiquei olhando aquela cena, as crianças apavoradas, desesperadas, correndo do ganso e com ela, barulhento, territorial, muito ativo para defender deve ser o seu lugar, né? Então, eu queria que você pensasse nisso. Nós podemos escolher. Jacó foi transformado de Jacó a Israel. Não foi fácil. Ele tentou fugir do tratamento de Deus, mas Deus tratou até as últimas consequências. A gente já falou um pouco sobre isso, sobre o rosto de Labão, na semana passada, parece. Mas eu queria que a gente pensasse de novo, que se Deus manda a gente repetir alguma coisa, ele tem, não é? E aqui, quando ele me acordou ontem com isso, ele disse, você vai falar sobre isso de novo. Porque tem muita gente que está escolhendo ser como ganso, não é? Não quer, aí você vai insistir? Não, não, não insista, não insista, deixa Deus ser Deus. Eu costumo dizer sempre essa frase, deixa Deus ser Deus. Desculpa. A Bíblia fala, esqueci da água. A Bíblia fala que Deus quebrantará o coração arrogante. É Deus quem quebranta. Parece, não sei se é Provérbios 18 ou Provérbios 21, logo no início, ele fala sobre isso, que é o homem de dura serviço, o homem de dura serviço será quebrantado de repente sem que haja cura.
É triste. Então, eu tive a triste oportunidade de ver pessoas arrogantes que não quiseram quebrantamento enquanto estavam com saúde. E nos últimos dias de vida, eu estive presente e vi ele reunindo a família para pedir perdão a todo mundo que ele tinha tratado mal, que ele tinha tratado com grosseria, obrigada, amor, que ele tinha cortado as relações. E justamente ontem uma de vocês mandou uma mensagem. Como é que eu faço? Se eu já dei amor, se eu já fiz, já fiz, e a pessoa não muda, o que que eu vou fazer? Aí você entra, como eu passei para ela ontem, entra na palavra e fala, descansa no Senhor e espera nele. Você não tem mais o que fazer. Você vai continuar enviando presentes? Vai, presente é bom, como o Dimas falou. Eu continuo enviando presentes. Mas o mais importante é você aprender a descansar nele. Agora, eu vou descansar de cara fechada, de cara amarrada? Não. Eu vou descansar alegre e feliz. Por quê? Porque eu já fiz a minha parte. Então, quando você faz a sua parte, aí você não precisa temer, porque o nosso Deus peleja por nós. Ele diz que ele trabalha por aqueles que nele espera. Então, você continua, encontrou com a pessoa, continua sorrindo, brincando, como se nada tivesse acontecido. Já vivi essa experiência também. Encontrar com a pessoa na rua e a pessoa não queria falar comigo, cheguei perto, oi, querido, Deus abençoe você. Virou o rosto e saiu, foi embora. Não importa. Um dia será quebrantado de repente. Só espero que haja cura, que haja tempo para a pessoa se arrepender e se consertar. Por quê? Porque senão não tem outro jeito. É a Bíblia quem diz: o caminho é de morte. É triste essa realidade, mas é a verdade, é a palavra de Deus que diz isso. Quem não se quebranta por amor vai se quebrantar pela dor, mas vai se quebrantar. E o desejo nosso e a nossa oração é que haja cura. E aí eu quero deixar para você Gênesis 33, 14. Nessa caminhada de Jacó, Jacó aprendeu muito. E na nossa caminhada, mesmo que seja negativo, como o recadinho que eu recebi de uma de vocês ontem, como vou tratar, como é que eu vou lidar com alguém que não quer falar comigo? Sabe? Como é que eu vou tratar? Aí você vai ver que Jacó passou por tudo isso, mas ele aprendeu muita coisa. E nessa caminhada a gente aprende muito. Olha o que diz Gênesis 33, 14. Ora, passe o meu senhor diante da face de seu senhor, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em ceia. Eu quero que você lembre dessa versão, no passo do gado e no passo do menino. Fique só com esse pedacinho, você já vai entender o que Deus vai fazer no resto. Jacó teve a escolha, a oportunidade de seguir com seu irmão, com toda a riqueza que ele tinha, o irmão e ele caminhar juntos. Mas ele optou por caminhar devagar, para cuidar das pessoas que estavam precisando dele. Ele sabia que o que Deus queria para ele ali é que ele recuasse e esperasse para poder ir caminhando no passo do gado e no passo do menino, isto é, ajudando os mais fracos na fé. Se aquele que não te quer por perto é arrogante, como essa pessoa colocou, não quer falar, deixa ele ir. Eu vou recuar, eu vou cuidar daqueles que precisam de mim, daqueles que são humildes o bastante para querer o meu abraço, o meu carinho, a minha atenção. Eu não vou insistir com quem não quer. Vou continuar amando? Vou continuar amando. Por quê? Porque é um caminho sobremodo excelente, o caminho do amor. Então, eu preciso continuar amando, mas eu não vou me abaixar para poder me sujeitar a uma situação dessa. Também não sou obrigada a caminhar junto com quem não quer. Quer caminhar junto, quer vir por amor, venha. A Bíblia fala isso, Deus fala isso também. Dos humildes é a minha honra. Então, até Deus vai honrar os humildes. Os arrogantes, os que não se quebrantam, não podem ser bem-vindos, não tem como. Aí você vai lembrar de Amós 3:3, que a gente sempre está lembrando. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Não. Não quer acordo, não, querido? Então você fica lá e eu cá. Até que você decida a querer caminhar em acordo. Quando você quiser, as portas vão estar abertas, meu coração vai estar aberto. A minha mesa já está posta. A gente sempre deixa a mesa posta. E a gente fala já isso. A nossa mesa vai ficar posta para quem Deus quiser trazer para comunhão.
para o amor, para um relacionamento saudável, mas relacionamento doentio, nem Deus quer perto dele. Então, guarde bem isso. Deus chamou Jacó. Achei tremendo esse destaque do Dimas, que Esaú veio com mais de 400 homens, pareceu 400 homens. 400. Não importa quantos inimigos venham contra nós, porque quando uma pessoa está irada, conforme o recadinho que eu recebi ontem, né? Quando uma pessoa está desse jeito, deixa ele. O nosso Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Então, uma pessoa desse jeito, nós vamos ver, de repente, Deus tratando. E ele vai falando no capítulo 33 desse jeito: levantou Jacó os seus olhos, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. E aí você vai ver logo depois, no 4, ele fala: então, Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou. Olha que lindo. Eu quero que você fique com esse pedacinho aí. Então, depois de grandes batalhas, depois de grandes lutas, Esaú correu e abraçou. Por quê? Porque o que é de Deus acontece. Não adianta o outro lutar, não adianta o outro não querer, sabe? Ele falou aqui sobre a vontade permissiva de Deus e a vontade soberana de Deus. É maravilhoso. Deus tem a vontade permissiva. Você quer ficar afastado? Fica, não tem problema. Mas a vontade soberana de Deus é que a gente caminhe junto, em sintonia, em amor. Ontem nós estávamos gravando um áudio sobre sintonia. É tão bom quando a gente entra em sintonia, as pessoas percebem. Nós fomos ontem de manhã num culto, de longe vinha todo mundo abraçar a gente, todos, sem mudar uma fala. Parecia que tinham combinado. Ah, que bom ver vocês estão bem, que bom ver vocês estão bem. Por quê? Porque a Bíblia fala também isso. A Bíblia tem conselho para tudo. Os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Olha que maravilha. Eu sempre falava no meu passado, quando Pitangui era o nome, né, que começou no Brasil, eu falava: você é melhor do que qualquer Pitangui. Você ter um coração tratado e tratável é a melhor coisa que tem, é melhor do que Pitangui. O melhor cirurgião plástico, talvez, que eu tenha ouvido falar no meu tempo de novinha. É melhor você ter um coração tratado, tratável. Se o outro não quer, é problema do outro, mas eu quero. Eu quero poder encontrar qualquer pessoa e dar um abraço cheio de amor. Eu quero caminhar em sintonia. É tão bom quando você vê uma orquestra todos tocando em sintonia, em harmonia. Agora, quando um desentoa, a situação fica muito triste. Então, nós precisamos dessa sintonia. João 13:7, eu quero deixar para vocês. O que eu faço, tu não sabes agora, entenderás depois. E a gente vai terminar aqui. Isso só não. Não, pode deixar, né? Eu vou só terminar aqui, estou falando da palavra. Mas eu vou passar para você. Então, o que eu faço, tu não sabes agora, entenderás depois. O que Deus está falando sobre isso? Às vezes as coisas estão acontecendo, a gente não entende mesmo. Mas fica tranquila, porque o nosso Deus trabalha para aqueles que nele esperam. É tão bom aprender a esperar nele. Quando a gente espera nele, a gente vai ver Deus fazendo para nós aquilo que ele prometeu, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, caminha, descansa, como diz o Salmo 37, espera nele, e o mais ele fará. Amém? Só para fechamento dessa palavra, né, que ela é mais extensa, né? A gente procurou resumir aqui, mas eu queria deixar e vou orar com vocês. Qual o significado espiritual disso tudo? Fim da autossuficiência. Nós não somos suficientes. Nós precisamos de Deus em todo o tempo. Qual é o ensinamento que a gente pode tirar disso aí? Transformação. Deus transforma, né, a nossa vida, a nossa identidade, o nosso caráter. Deus transforma qualquer coisa. E a gente precisa crer nisso. E qual a lição que fica? Deus transforma tudo em nosso redor. Então, Deus estava agindo na vida de Jacó, mas estava alcançando lá Esaú, a transformação. Então, vencer Deus significa render-se a Ele. A nossa luta nunca vai ser de, né, nós podemos vencer Deus, nós podemos nos render a Ele. E Jesus ensina isso. Esse processo trouxe para Jacó uma vida de humildade. Se humilhar diante do irmão que um dia ele suplantou, que ele usurpou. Então, queremos ter vitória? Queremos ser príncipe do Senhor? Vamos nos render a Deus. E o dia é hoje, é agora.
Amém? Mas vamos orar então e proclamar. Você quer falar por que está terminando mais cedo? Não, eu falei, nós vamos precisar sair de emergência, tá? Por isso a gente vai sair, vai Amém. mais cedo. Senhor Deus, eu te agradeço por mais uma vez a tua bondade nos trouxe a esse momento, Pai, de reflexão na tua palavra, aquilo que o Senhor deixou como testemunho para nós. Amém. Enche o coração das tuas filhas, dos teus filhos, cada família aqui representada. Oramos, Pai, para que essa semana seja uma semana de vitória, Amém. como Jacó alcançou a vitória. Ó Deus, na tua presença, Senhor, e pôde ver o resultado daqueles que se rendem a ti. Amém. Obrigado, porque a tua obra não está incompleta, mas o Senhor faz a cada dia para que haja um crescimento até atingirmos a estatura de varão perfeito. Amém. Abençoa o teu povo, a tua igreja, abençoa aqueles que confiam em ti e esperam em ti. Que a bênção do Senhor possa recair como chuva seródia, como Amém. água no deserto, Pai, Amém. saciando a sede de cada um dos meus irmãos agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Estejam orando pela família que vamos atender agora, ok? Deus abençoe vocês poderosamente. Beijo. Shalom. Shalom.